Olá a todos e a todas. Sou o professor Juscelino Andrade, professor executor da disciplina Governança Corporativa. Dando aí continuidade à nossa série de 4 encontros, esse será o nosso quarto encontro, né? Então já estamos aí caminhando, né? Praticamente partindo para a reta final da nossa disciplina, né? Agradecer mais uma vez a presença aqui no nosso encontro síncrono, né? Da Simone, da Ingrid, da Lana, da Su Gomes e do Carlos, né? Como de praxe, qualquer dúvida durante aí o nosso diálogo, né, durante aí a explanação do conteúdo, vocês podem falar comigo, que eu sempre estou observando aqui no chat, né? Se quiserem usar o microfone e também a câmera, vocês podem sinalizar que eu faço a liberação aqui, sem problema. Pois bem, fazendo uma revisão do que eu trabalhei com vocês aí no nosso segundo encontro, nós avançamos um pouco mais, né, na nossa discussão aí sobre governança corporativa. Eu trabalhei com vocês sobre os princípios da governança corporativa, né, princípios, pilares da governança corporativa, né, os princípios principalmente relacionados a o que é, né, que a governança ela deve perseguir, né, quais os objetivos a serem implementados dentro da organização. Então, os princípios, eles são cinco, né? O princípio da integridade, da transparência, da equidade, da responsabilização e da sustentabilidade, né? Então, são cinco importantes princípios que são basilares, né? Que sem eles nós não temos como imaginar, né, um processo de implementação de governança corporativa dentro de uma organização, né? Todos são importantes, todos meio que caminham em conjunto, né? Nós não podemos, por exemplo, imaginar uma organização que tem uma preocupação com responsabilidade social, com a equidade, sem que ao mesmo tempo a organização também tenha preocupação com a transparência, com a sustentabilidade, né, a própria prestação de contas. Então, vejam, são elementos, né, que caminham em conjunto, né, que são necessários para que a organização ela consiga aí, atingir seus objetivos, né. A integridade, ela basicamente vai estar relacionado à promoção, né, de práticas de aprimoramento contínuo, né, da cultura ética dentro das organizações, né? Então, sempre partindo da premissa de que a ética, a moralidade é algo perseguido dentro da organização, né? Quando nós falamos numa perspectiva de ética e moralidade aqui, não é apenas no sentido digamos assim, formal, né? Criar controles internos, criar manuais, né? Do que é ser ético, de como agir de forma ética, principalmente a lei dos elementos que fazem a organização, não, mas de fato implementar isso, né? Que eu acho que é um grande desafio hoje dentro das organizações. Você vê muito, né, aquela propaganda, você vê muito aquela movimentação, divulgação, mas pouca implementação, né? Pouca preocupação em que, de fato, esses princípios, né, sejam implementados dentro da organização. Transparência, né, sempre eu toco nessa tecla, sempre quando nós falamos sobre responsabilização, e uma série de elementos na organização. A transparência, eu acho que é a que mais salta aos olhos, né, a que mais aparece em todos os aspectos, eu diria, né, a governança pública, privada, ela parte da premissa da exposição, não é nem exposição, que em inglês eles chamariam de disclose, né, que é a divulgação das informações, né, a divulgação dos procedimentos, é transparência, né? Então, hoje nós já observamos um movimento bem, eu diria, bem avançado, né, em termos de transparência, por exemplo, na governança pública. Nós observamos portais de transparência, então você vê essa movimentação dos órgãos públicos em transparecer o que é que eles estão fazendo, né. Eu acho isso muito louvável, assim, porque a transparência é uma forma de controle também, né? A partir do momento que eu divulgo aquelas informações, a sociedade civil, os órgãos de controle, eles têm acesso e vão, consequentemente, conseguir fiscalizar, né, aquelas ações.
Equidade também é outro princípio bem interessante da governança. Nós observamos também movimentações hoje nas organizações de tentar trazer esse equilíbrio de diferenças, né? Não é mais aquele momento de exclusão, mas é um momento que eu diria de inserção dos desiguais, né? Por exemplo, quando nós observamos pessoas que têm alguma limitação de mobilidade, que têm alguma deficiência, né? Essas pessoas elas são aceitas dentro da organização mesmo com essas limitações, não é? Isso é eu acho que é uma ação, uma atitude que as organizações tomam hoje tem que ser cada vez mais implementada e buscada, apesar, né, de nós sabemos que é uma realidade que infelizmente ainda é muito aquém, né, da maioria das organizações. A questão da responsabilização, né, também é algo bem é um princípio relevante aí dentro da organização. A responsabilização, que é o termo accountability, também é um terminho que meio que está na moda aí, de eu realmente, ao mesmo tempo, direcionar as ações, né, as enfim, as tarefas que serão executadas por cada um, e ao mesmo tempo eu responsabilizar cada um pelas suas, né, pelos seus atos, pelas suas ações, né? Eu sempre quando falo sobre responsabilização, principalmente em termos de governança pública, eu cito aquela expressão, eu acho que vocês já ouviram, né? É um caso de corrupção envolvendo políticos, sempre dá em pizza, né? Na perspectiva de responsabilização, né, nós partimos da premissa de que o ato que ele é praticado, né, se ele, logicamente, tem ampla defesa ou contraditório, né, mas se esse ato ele for comprovado que houve lesão aos cofres públicos, que houve realmente dano, né, para o órgão público, ou seja, privado, né, uma atitude, uma ação, por exemplo, de um gestor, que ele seja responsabilizado por isso, né? Então, a governança, ela parte dessa premissa, de não, literalmente, não passar a mão na cabeça pelos erros dos outros, é realmente responsabilizar. Então, a organização, os conselhos, enfim, os mecanismos de controle interno da organização têm que primar por isso. Não é porque é um sócio majoritário, não é porque é um diretor importante ali dentro da organização que ele vai ser privado, né, de um ato, por exemplo, imoral e ilegal que ele fez. Não. A governança parte da premissa de responsabilização por todos os atos cometidos, né? E a sustentabilidade, que talvez este seja, eu sempre falo que dentro dos princípios, é a cereja do bolo, né, da governança. Porque é um tema atual, né? Eu discuti com vocês, inclusive, a COP, em Belém, no Pará, eu acho que trouxe muito essa discussão. É uma discussão que já vem de um longo tempo. Eu acho que esse é um momento também de nós colocarmos esse elemento na discussão dentro das organizações, né? Principalmente porque é um tema relevante, é um tema atual, né? Responsabilidade social, corporativa, é, 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 a questão da governança é as ESG, não é? Eu acho que vocês também já ouviram essas letrinhas em algum momento, né? Que ESG vem de Environmental, Social, né? Que é o S, e G de Governance. São três elementos que meio que andam em conjuntos aí e que são perseguidos pelas organizações, questões de governança, de responsabilidade social e responsabilidade socioambiental, né? Que meio que vão andar em conjunto também, né? Então, são esses princípios que eu trabalhei com vocês, né? Integridade, transparência, equidade, responsabilidade e sustentabilidade. Trabalhei também com vocês sobre Código Brasileiro de Governança Corporativa, falei sobre compliance, né? Que é outro tema que meio que está conectado também com a governança, né? Compliance vem do inglês, que significa conformidade, né? Que é realmente tratar de uma forma mais, digamos, mais peculiar, mais cuidadosa, e garantir, né, com que enfim, as normativas, né, leis, enfim, regramentos, eles sejam implementados dentro da organização, né?
E finalizamos aí com a estrutura organizacional, né? Falei sobre organograma, departamentização, a relação entre governança e essa estrutura organizacional, que eu acho que é bem importante também. Às vezes a empresa ela tem que se reorganizar, se reestruturar, conhecer seus procedimentos internos, né? Conhecer seus processos internos para que a governança ela seja implementada, né? A governança ela não é algo isolado dentro da organização, é algo que surge, né, dentro da própria estrutura organizacional. Então, conhecer como é que essa estrutura ela funciona, os níveis hierárquicos dentro da organização, isso é interessante, até para a questão por exemplo, de implementação dos princípios. Por exemplo, como é que você vai implementar transparência, vai implementar responsabilizações, se você não sabe quais as atribuições, por exemplo, de cada setor, de cada departamento, de cada colaborador. Então, tudo isso tem que estar bem claro, né, dentro da organização. E finalizei também falando sobre a relação entre stakeholders, né, e a relação deles com a organização. Falei sobre a classificação, né, dos stakeholders, falei um pouco sobre liderança também, os perfis e os tipos de liderança, né, então, que são elementos essenciais também para o conhecimento da própria estrutura de governança dentro da organização, né? Então, o resumo foi basicamente isso aí que eu trabalhei com vocês. Vou fazer aqui só o compartilhamento da tela. Ok, eu acho que já aparece para vocês aí, né? Então, o que é que nós iremos trabalhar aqui é, nesse nosso terceiro encontro, né? Vamos avançar um pouco mais aí no conteúdo. E basicamente o que nós iremos trabalhar aqui vai ser um tema assim que eu particularmente eu gosto de trabalhar dentro quando eu falo sobre governança corporativa, né? Que é a relação entre, eu diria, é, entre os elementos essenciais, né, para que a organização ela funcione, principalmente focando aí no papel do gestor, né, quem é o gestor, e o proprietário da organização, né? Gestor e proprietário da organização são dois elementos aí essenciais para nós conhecermos a própria estrutura de governança, né, como é que a empresa ela funciona. Então, falarei sobre a teoria da agência, né, a relação entre a teoria da agência e a governança corporativa. Falarei sobre conflito de agência, estruturas de governança, Assembleia Geral, né, o Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Falarei sobre o relatório da administração, né, e o triângulo básico das relações organizacionais. Então, vejam que o foco aqui desse nosso segundo encontro vai ser mais pautado mesmo na teoria da agência, né? Eu não sei se vocês já estudaram essa teoria em outra disciplina. Normalmente, disciplinas de finanças, vocês se aprofundam mais na teoria da agência, né? E ela nos traz aí uma importante fonte, né? Um importante embasamento para nós nos debruçarmos sobre a função, né? Desses, digamos, desses atores aí dentro da organização, né? Bom, e para início de conversa, como de praxe, eu sempre trago uma frase, né? Aqui eu trouxe uma frase aí que eu devo ter lido em algum momento, para nós iniciarmos aí a nossa reflexão, né? Então, a prática da governança corporativa é pautada pela transparência, senso de igualdade e cumprimento de leis, né? Dessa forma, a propriedade e a gestão, e a gestão da empresa devem ser aspectos que devem ser cuidadosamente, né? Devem ser aspectos que devem ser cuidadosamente analisados para que não se confundam em nenhum momento, né? Então, aqui nós temos alguns elementos importantes, né, nessa frase. Primeiro que a prática de governança ela preza pela transparência e senso de igualdade, que inclusive fazem parte daqueles princípios que eu falei para vocês, né? Transparência, a equidade, responsabilidade social. Então, isso está no âmago, né? Isso está dentro da ideia de governança e do cumprimento de leis, né? Isso é interessante, que é o cumprimento de leis, o cumprimento de normas, isso que é traduzido por uma palavra em inglês chamada de compliance, né? Compliance, que pode ser realmente traduzido como
conformidade, né? Conformidade de forma literal mesmo, né? Ou seja, garantir que a empresa ela respeita as leis, né? Que a empresa ela respeita as normas, que é uma empresa que se preocupa com todas as questões que são inerentes, né, à própria atividade que ela executa, que são necessárias para para o bem, né? O bem da sociedade, para o bem dos stakeholders e de todos aqueles que dependem, de alguma forma, ali dos bons resultados da organização, né? E nessa estrutura, né, levando em consideração esses princípios, surge aí dois elementos essenciais que serão, aliás, a base para a nossa discussão de hoje, né, que é a função de propriedade e a função de gestão dentro da empresa, né? Aí vocês poderiam perguntar, professor, mas o que é que isso tem, né? Qual a relação que isso carrega, né, com a governança corporativa? O que é que isso me agrega de conhecimento, né, para a minha área? É, eu diria para vocês que tudo, né? Tudo. Basicamente, assim, a nossa discussão que nós fizemos até agora relacionadas à governança corporativa e as nossas discussões posteriores elas irão, na sua essência, nascer da nossa compreensão, né, da função ou das atribuições de um proprietário, né, e de um gestor dentro da organização. Em alguns aspectos, em algumas organizações, essas atribuições elas podem se confundir, né? E na história da evolução aí das organizações, de fato, a, é, as atribuições de um proprietário se confundiam com a do gestor, eram praticamente as mesmas, mas hoje, né, na atual estrutura das organizações, esses papéis eles são muito bem definidos, né? São muito bem delineados, com raras exceções, mas nos mostram realmente aí a importância de nós compreendermos, né, quais os interesses, né, quais as funções de um gestor, de um proprietário dentro da organização, né? Então, para nós iniciarmos aí a nossa reflexão, eu traria para vocês, vamos fazer realmente aí um voo histórico, digamos assim, né? Vamos voltar para o início aí, quando as organizações... Uma empresa pequena, né? Nós sabemos que qualquer empresa, ela começa pequena, não é? Normalmente ela começa através de uma empresa familiar, em que você tem, assim, parentes próximos, pais, filhos, às vezes, né, irmãos, decidem iniciar uma sociedade, né, e essa sociedade, logicamente, a tendência é que ela cresça, né, que ela consiga realmente obter resultados melhores, né, e nesse início da atividade, praticamente todas as funções dentro da organização são executadas pela família, né? Sei lá, uma filha, um filho que fica no caixa, é outro que fica responsável pelo estoque, é outro que fica responsável pelas vendas. Então, vê que essas tarefas, mesmo que corriqueiras e simples, mas necessárias ao andamento da organização, são feitas por pessoas, é o que nós chamamos também de empresas familiares, né? Então, você vê que a função de gestor e de dono da empresa, que seria o proprietário, são praticamente as mesmas, né? Então, sou um proprietário, eu almejo bons resultados, logicamente, e ao mesmo tempo eu sou um tomador de decisões dentro da organização, entendeu? Só que chega um momento em que a organização ela cresce muito, né? Ela tem muitas funções, os resultados aumentam, e já é, a- os familiares, né, os parentes próximos lá, não conseguem mais suprir todas as necessidades pessoais da organização. Então, ela começa realmente a contratar pessoas mais habilitadas, pessoas que tenham mais expertise em uma determinada área. E a partir desse momento, você vê uma segregação da função de propriedade, né, e da função de gestão dentro da organização. A partir do momento que a empresa ela cresce, que ela chega realmente num tamanho aí que impossibilita que essas duas funções elas sejam executadas em conjunto, né? Você tem uma série de outras, digamos, questões, né, que começam a surgir dentro da organização, que é o que nós veremos aí adiante nas nossas discussões, né? Então, primeiro, uma atribuição já de cara, né, sobre
a função, né, o desejo do proprietário é normalmente aumento de vendas, né, e o gestor, né, ele pode, não, o gestor, o proprietário, ele pode almejar, por exemplo, o crescimento das vendas, o crescimento dos resultados, o crescimento da empresa, e pode almejar também pode almejar, né, crescimento de demandas, enfim, que a empresa ela cresça. E às vezes isso que esse proprietário ele deseja, né, que seria poderia ser um sócio, um acionista, não condiz com aquele que está na frente da organização, né? E nesse aspecto nós temos uma definição que seria do proprietário passivo, né? O proprietário passivo seria o dono da empresa que ainda não pode ser uma empresa ainda em pequenas cotas, né? Que não tem o controle sobre a sua administração, né? Então, o proprietário passivo é exatamente aquele momento de transição, né, de uma empresa familiar para uma empresa em que esse proprietário, esse sócio, né, esse acionista, ele começa mesmo a se desgarrar ali do negócio, da administração do negócio, do controle pelo próprio tamanho da empresa, pela complexidade também das funções que passam a ser executadas dentro da empresa, né? Então, dentro desse contexto, né? é, um, alguns estudos passaram a ser desenvolvidos, principalmente procurando aí compreender a relação, né, que se dava entre o sócio e o acionista dentro da empresa. Bom, aqui quando eu falar sobre proprietário, né, da empresa, vocês entendam como sócio ou acionista da empresa, né, aquele que é o dono mesmo da empresa. E quando eu falar sobre gestor, gestor é aquele que toma decisão dentro da empresa, né? Poderia ser um diretor, enfim, um gerente, alguém que está lá realmente conduzindo a organização, né? Que, como nós já vimos, é uma função essencial dentro da organização. Então, alguns teóricos começaram a analisar, né, a relação aí entre esses dois agentes, o sócio, né, o proprietário da empresa e o gestor da empresa. E começaram a se observar que em algumas organizações essa relação entre proprietário e gestor era um pouco conflituosa, né? Existiam aí alguns conflitos que surgiam dentro da organização que necessitava-se mesmo de uma compreensão. Então, mais ou menos em 1978, dois estudiosos, Jensen e Macklin, eles se debruçaram mesmo nessa relação, né? E criaram uma teoria que é chamada teoria da agência. Basicamente, a teoria da agência, que nós chamamos de TA, né? Ela buscou, né, compreender como é que esses processos de gestão eles aconteciam dentro das organizações, né? E o que é que gerava, né? O que é que elementos, que fatores poderiam acontecer que geravam aí esse conflito, né? Digamos, essa disparidade de interesses entre aqueles dois elementos que eu falei para vocês lá no início, que é o gestor, né? E o proprietário dentro da organização, né? Essa teoria, que estaria no campo da teoria econômica, ela foi criada com o objetivo de minimizar os conflitos, né? Conflitos que vocês imaginem aí, né? Você tem uma empresa familiar, você não tem mais condição de gerenciar, você contrata, por exemplo, um gerente, alguém que tem expertise, e essa pessoa vai lá e toma decisões que são decisões que desagradam, né, o proprietário, ou que trazem prejuízo para a organização, né? Então, observou-se muito isso em algumas organizações, né? Essa transferência de mando para um gestor, né? Para alguém que ia tomar decisões dentro da empresa, poderia não ser algo benéfico para o sócio da empresa, né? Para aquele que realmente é o dono da empresa. E do conhecimento dessa relação um pouco conflituosa, que dentro da teoria da agência surgiu o conflito de agência, que é nada mais, nada menos um conflito entre o proprietário e o gestor dentro de uma organização, né? Então, aqui nós temos a figura dos dois principais elementos, né, dentro da teoria da agência, que é o proprietário, que também pode ser chamado de principal, né? Principal,
e o agente, que é chamado, que é também, que é a mesma coisa do gestor. Por isso que ela é chamada de teoria da agência, porque ela procura compreender como é que essa relação acontece entre esse principal e esse agente. Ou seja, entre o proprietário, então, quando eu falar sobre principal, entenda como proprietário, como sócio, como acionista da organização, né? E quando eu falar de agente, é a mesma coisa de executivo, de diretor dentro da organização. Ou seja, o principal, quando a organização ela aumenta as suas atividades, ele transfere poder para o agente. Né? Lembra o exemplozinho que eu dei para vocês? Se você tem uma empresa familiar, a empresa cresce, o proprietário da empresa, ele, ou os sócios da empresa, delegam essas funções de gerência para um terceiro, né? Para alguém que vai cuidar realmente do negócio. Não, estou cansado, não tenho mais condições de gerenciar, eu vou delegar essas atribuições para alguém. Né? Então, temos a figura, o primeiro ponto para nós compreendermos a teoria da agência verificar o papel, quem é o principal, né? Quem é o sócio, o acionista, o proprietário da organização, né? E quem é o agente. Então, o proprietário ele transfere poder, né? Ele transfere funções para um agente, e esse agente ele tem uma das principais características dele é a informação, né? Ele está lá dentro do negócio, ele conhece o andamento do negócio, então às vezes ele está tão familiarizado com a estrutura, com os procedimentos internos da organização que ele tem informações que o principal não tem. Né, que o sócio da empresa não tem, porque ele vive, né, dentro da organização. Isso pode gerar conflito assimetria de informação, né, e dificuldade no controle ou no monitoramento. Porque o principal dele é o poder, né, para um terceiro, e esse terceiro ele vai ter uma informação que, por exemplo, o sócio não vai ter, o acionista não vai ter. Então, vocês sabem que informação ela é poder, né, principalmente no ambiente de negócios. E por não ter determinadas informações, esse principal ele vai ficar um pouco alheio às decisões que são tomadas pelo agente e gera dificuldade de controle e do próprio monitoramento, né? Então, veja que o conflito de agência, ele se debruçou mesmo na compreensão desse fenômeno mesmo, assim, que surgiu, e que logicamente existe hoje dentro das organizações. Aqui nós falamos num contexto corporativo, mas em qualquer empresa, inclusive empresas pequenas, empresas familiares, de vez em quando nós escutamos aí, ouvimos situações de problema lá, que um sócio brigou com o outro, né, é, que houve um certo conflito lá. Por exemplo, eu esses dias peguei um caso, né, lá onde eu trabalho, de uma empresa eram empresas de irmãos, né? Só que não sei mais ou menos o que aconteceu, né? Lá que um dos irmãos ele veio para nós pedindo para fazer uma auditoria num balanço, que estava suspeitando que os outros sócios, que eram irmãos dele, estavam desviando recursos, enfim, da própria organização, que estava, enfim, havendo aí coisas é, erradas, irregulares aí dentro da organização. Aí a primeira coisa quando eu vi esse caso, né, essa história, eu lembrei, mal, conflito de agência. Isso é um típico conflito de agência, não é? Logicamente, nós falamos sobre o conflito de agência, mas na perspectiva do principal e do agente, mas o conflito de agência ele é bem mais amplo, mais amplo. Você pode ter, por exemplo, conflito dos sócios com algum stakeholder, com o banco, com o fornecedor, dentro dos próprios é, proprietários da organização, dos sócios, né? Então, assim, o conceito de conflito de agência ele é um pouco mais amplo. Na teoria, quando ela foi criada inicialmente, era na perspectiva de principal e de agente, né? Então, você pode analisar várias situações dentro da organização que surgem, né, relacionadas a isso. Teve um caso bem recente aqui, onde eu moro, de uma grande rede de lojas, que um dos gerentes dessa loja, de uma das lojas, né, fez também alguns procedimentos errados lá, né? Parece que ele recebia mercadorias que vinham da matriz e não dava entrada nessa mercadoria, né? Nas notas fiscais, eu não sei o que ele fazia, se ele, enfim, ele não dava entrada na mercadoria no sistema, e quando acontecia alguma venda, ele vendia essa mercadoria que não deu entrada no estoque da empresa, um negócio bem sofisticado, né? Outra situação típica de um conflito de agência. Você vê, o gerente ele tinha conhecimento de todos os sistemas e todos os procedimentos da organização e usou isso em benefício próprio.
Entendeu? Agora, o que leva, né? Um agente, o que leva um gestor, um gerente da organização a fazer isso. Essa é a grande reflexão, né? A grande discussão que nós temos quando nós estudamos a teoria da agência e principalmente o conflito de agência, né? Que eu acho que é a parte mais complexa, é conhecer esses conflitos e o que leva realmente esses agentes aí a agirem dessa forma dentro de uma organização. Eu poderia citar vários exemplos para vocês, mas sempre quando vocês ouvirem, acho que na empresa que vocês trabalham, deve ter uma história parecida com isso, de um colaborador, de um, de um fornecedor que meio que fez alguma coisa parecida com isso. Então, tudo isso entra na discussão do conflito de agência. São coisas que nós discutimos na teoria, né? Mas que na prática é muito comum, né? Eu acho que a grande reflexão é nós conhecermos como é que isso acontece e eu, como gestor, como agir, né? Eu acho que é o grande desafio hoje, como agir nessa situação e como principalmente evitar que isso venha a acontecer, né? Então, é comum que a relação entre o principal e os agentes exista um desequilíbrio das informações, né? Cada grupo possui acesso de informações e os dados distintos. Por isso que hoje é muito comum também dentro da organização aquela questão por exemplo, essas informações não é interessante que apenas uma pessoa tenha acesso a essas informações. Não é? Vocês já viram bem, tem empresas que fazem muito rotatividade, enfim, são estratégias da empresa. Por exemplo, você não tem uma pessoa que domina todo o conhecimento, mas você tem aquela rotatividade. Eu trabalho um pouco nesse setor, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, para que esse conhecimento ele não fique concentrado em apenas uma pessoa, né? Que o conhecimento ele seja diluído mesmo entre vários colaboradores e várias pessoas, para que realmente não haja esse desequilíbrio de informações, mas que haja um equilíbrio de informações para evitar exatamente isso. Alguém que detém a informação, aquela pessoa resolve fazer alguma coisa errada, ou aquela pessoa, né, toma uma decisão em benefício próprio e acaba se prejudicando. Eu lembrei agora, dando esse exemplo para vocês, do filme Jurassic Park. Eu acho que é o primeiro. Não sei se vocês lembram lá que tem um momento em que eu vi que entraram mais algumas pessoas na sala, né? Cecília, boa noite. Não, acabou que eu nem vi também, né? A Lana entrou na sala também. Quem mais? Simone, boa noite para vocês. Estava aqui concentrado, acabei que não vi, né? Então, como eu estava falando, não sei se vocês lembram o livro Jurassic Park, né? Eu sou muito fã de Jurassic Park. E tem um momento lá que eu acho que é o primeiro, né? Que você tem uma pessoa que é a responsável por toda a segurança, a parte de informática, né? Que essa pessoa ela é corrompida, né? Por uma, enfim, por terceiros, por uma quadrilha que estava interessada, eu acho que era no banco genético dos dinossauros, né? Aí essa pessoa ela corrompe lá todo o sistema e as grades se abrem, os portões se abrem por um interesse próprio de uma pessoa. Então, isso, trazendo para o mundo real, seria também um caso, logicamente, isso é um exemplo catastrófico de conflito de agência, né? Você tem lá um gestor, alguém que detém um conhecimento bem isolado, você percebe claramente no filme essa pessoa, ela dominava aquele conhecimento, que poucas tinham aquele conhecimento, e que isso gerou toda, né, o enredo da história, que poderia ser, logicamente, né, de qualquer outra empresa. Então, essa questão da informação, né, da concentração mesmo de informação em apenas uma pessoa, não é algo muito bem visto, muito bem quisto dentro da organização, exatamente por esses problemas que podem surgir, né? Aquela pessoa ela resolve não quer saber mais dessa empresa, vai embora e acaba que aí traz grandes problemas, né? Bom, nesse contexto também nós temos aí o insider trading, né? Insider trading ela é uma expressão em inglês muito usada também no mercado financeiro, que está relacionada aí com informações privilegiadas, né? A negociação de valores imobiliários baseada em conhecimento, informações relevantes. Então seria um agente do mercado financeiro que tem conhecimento que os outros não têm, né? Então, sempre quando você tem uma situação de lucros extraordinários, de um resultado ali extraordinário, isso vai estar relacionado com uma atuação, uma ação que nós chamamos de insider trading, né? Ah, eu não teria uma tradução exata para isso, né? Trading seria comércio, né? Insider seria aquele que está dentro, né? Então, aquele que está por dentro do negócio, né, das negociações, mas é basicamente alguém que tem informação que o resto do mercado não tem, ou que outros investidores não têm. E ele se
apodera dessa informação, que é uma informação privilegiada, e toma isso em proveito próprio, né? Que isso é complicado também, isso é objeto de análise, de estudo também dentro da teoria da agência, né? E dentro da teoria da agência, como eu falei para vocês, temos o conflito de agência. Então, o conflito ele pode surgir por alguns motivos, né? Algumas situações podem levar aí a surgir um conflito de agência. O conflito é quando há o atrito mesmo, né? Quando os interesses do principal divergem dos interesses do agente. Então, você tem um conflito que nasce, né, nesse contexto, né? Então, quais são as causas, quais são as prováveis causas de um conflito de agência, né? Primeiro, desalinhamento de interesses entre os envolvidos, o principal e o agente, é o primeiro ponto, né? Por exemplo, o proprietário da empresa, ele pode ele desejar algo, ele deseja, por exemplo, que a empresa é, 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 ela adquira ela abra novas filiais, que ela aumente seu portfólio, ela descontinue algum produto, que ela demita funcionários, ela faça um empréstimo, por exemplo. E já o gestor não, né? O gestor não, isso não dá certo, isso não condiz com a nossa estrutura organizacional. Então, o gestor ele pode tomar outra decisão, né? Essa decisão ela pode trazer benefícios para a organização, né? Pode trazer benefícios para o sócio ou pode não trazer, que eu acho que esse é o grande desafio. Quando nós falamos sobre conflito de agência, é quando há realmente um atrito mesmo nos interesses, na maioria das vezes, porque o interesse que aquele gestor ele quer, né, diverge do interesse do principal, do sócio da organização. E a decisão que é tomada, às vezes, beneficia apenas o principal, e não beneficia o gestor, ou beneficia o gestor, não beneficia o principal, entendeu? Então, veja, no conflito de agência, temos que conhecer quais os elementos que geram esse conflito, tentar reduzir esses conflitos, né? E principalmente partir da premissa de um equilíbrio, tentar entrar no consenso em que ambas as partes sejam beneficiadas, né? Então, quem foram os criadores da teoria da agência, né, Jason e Macklin, afirma que o problema da agência surge quando acontece a separação entre o dono da propriedade e o controle da propriedade, né, das organizações, pois há diferença de motivação em cada um. Então, veja, os interesses e as motivações de cada um. O problema de agência é a mesma coisa de conflito de agência, né? Será a mesma coisa. Então, quando esses dois eles entram realmente digamos, um estado aí de interesses conflitantes, aí você tem aí o conflito surgindo dentro da organização. E aqui nós temos alguns conflitos. Como eu falei para vocês, né, apesar do foco da teoria da agência, ele está centrado na relação entre principal e agente, aqui, né, nós temos outros conflitos que podem surgir dentro da organização, como, por exemplo, é, a relação entre o principal e o agente aqui. O principal que pode ser um acionista, um debenturista, um credor, um cliente, um governo, a comunidade, o acionista, o credor, né? E temos o agente que pode ser aí um gerente, né? Um auditor interno, um auditor externo. Então, principalmente como agente temos o auditor, né? Os gerentes, os empregados e os fornecedores. Por exemplo, o principal, que é o caso mais clássico, né, de conflito entre de principal e agente. O acionista, né, da organização e o agente que seria o gerente, maximização de riqueza ou de valor das ações. Essa que é a ação que o principal, né, que é o acionista, ele espera de um agente, né? Ele espera isso. Então, se isso não é, por exemplo, conseguido, né, pela atuação desse agente, aí você tem um conflito que pode surgir. Outra relação entre um debenturista, né, que é basicamente um credor da empresa, e um gerente, né, maximização do retorno, né, um credor e um gerente, né, que assegura o cumprimento dos contratos de financiamento, por exemplo. Aqui você poderia botar, por exemplo, instituição financeira, né? Entre o cliente e o gerente, né? Que assegure a entrega de produtos de valor para o cliente, qualidade maior e tempo. O governo e o gerente, que assegure o cumprimento de obrigações fiscais. Comunidade e o gerente também, que assegure a preservação dos dados dos interesses comunitários, da cultura. Acionistas e auditores, né? Que atestem a validade das demonstrações financeiras. Credores, auditores internos, né? Que atestem a validade das demonstrações financeiras. É,
o gerente e o auditor interno também, né? Avaliação de operações, né, sobre a ótica, e gerentes e empregados que trabalham para os agentes com o melhor dos seus esforços. Então, vejam, são várias relações que acontecem entre o principal e o agente, né? O principal pode ser qualquer um desses que tem um interesse específico, né? E o agente é aquele, o tomador de decisão, ou aquele que tem alguma relação com a organização, tem algo a fornecer para a organização, né? E é interessante para até reduzir o conflito de agência, conhecer essas relações. Então, vejam, todos esses são o quê? São stakeholders, né? Todos são aqueles que têm algum tipo de interesse com os resultados da organização. Eu tenho que procurar conhecer todos esses elementos para que, né, aí o resultado da organização, os processos internos, eles aconteçam. Então, a teoria da agência, existem algumas formas de evitar o conflito de agência. Dentre eles, tem alinhar corretamente os interesses entre o principal e o agente, participação nos lucros, pagamentos por propriedade, sistemas de recompensas que considerem o tempo e a qualidade dos produtos, e ameaça de demissão, né? Então, quando, por exemplo, né, tem muitas empresas que adotam essa prática de atribuir benefícios para os colaboradores da empresa, participação nos lucros, participação nos resultados, né? Sistemas de recompensa, se você bater essa meta, se você atingir esses resultados, você será recompensado, né? Garantias reais de não demissão. Então, são situações em que você garante que aquele colaborador ele vai, né, a sensação de pertencimento para a organização, então ele vai trabalhar para que realmente a organização ela consiga, de fato, atingir seus objetivos e, ao mesmo tempo, ali, você preserva, né, a estrutura da empresa, evita que conflitos, passem a surgir. Bom, eu diria para vocês que a grande maioria dos conflitos, né, que acontecem dentro da organização, de fato, vão estar relacionados aí a questões financeiras, né? Questões de benefícios, né? Por exemplo, o gerente que se sente não valorizado dentro da organização, um colaborador, né, que se sente insatisfeito no trabalho, no emprego, e por isso ele acaba ali fazendo alguma coisa ruim. Recentemente, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, teve o caso de um servidor, acho que é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, que matou duas colegas de trabalho. Então, eu não sei o teor das relações de trabalho que se dava naquele ambiente, mas realmente eu acho que esse esse conflito ele chegou a um nível realmente muito insustentável, né? Isso é muito comum, infelizmente, acontece dentro das organizações, essa insatisfação dos colaboradores, e essa insatisfação ela pode se manifestar de várias maneiras, né? Seja através de agressão dos colegas, seja através de agressão do próprio patrimônio da empresa, da organização. Eu já vi casos, por exemplo, que o colaborador trabalhava em empresa de caminhão, aí rouba caminhão da empresa, forja assalto, né? Enfim, são situações que você realmente é difícil de lidar, né? Principalmente em empresas onde você tem muitas cabeças, você tem muitas pessoas, né, com mentalidades diferentes, como lidar com isso, né? Então, a melhor forma é realmente tentar conhecer quais é, os fatores, eu acho que são cruciais que levam realmente ali um colaborador a agir agir dessa forma dentro de uma organização. É desafiador, né? Como vocês viram, não é fácil. Nós estudamos aqui na teoria, discutimos na teoria, mas a prática, né, é muito mais complexo, né? Como nós falamos aqui, o buraco é bem mais embaixo, né? Porque realmente é difícil. Você trata de pessoas, você trata de relações, você trata de problemas que acabam chegando no ambiente organizacional, que às vezes são problemas pessoais. Então, lidar com isso não é fácil, mas eu acho que o primeiro passo é conhecer como é que esses procedimentos internos eles acontecem, né? E o que gera esses conflitos, né? Aquela picuinha, aquela inveja, né? A competição ela é normal, né? E ela aceitável até um dado momento da organização, porque isso melhora a produtividade. Agora, aí o excesso de competição,
de competitividade dentro do ambiente organizacional é que não pode ser tratado, né, como saudável. Eu acho que é o equilíbrio, né, o equilíbrio mesmo ali, vendo o que é melhor para a organização, né? Então, há algumas ações do Conselho de Administração. Bom, várias instâncias são importantes, né, digamos assim, nesse processo de conhecimento, de implementação de boas práticas e na redução ali do conflito de agência, né? Dos principais é o Conselho de Administração, né? Então, o Conselho de Administração, principalmente em grandes organizações, ele tem um papel essencial mesmo nesse processo de redução mesmo do conflito, né? Primeiro que ele pode garantir, né, com que os gestores, por exemplo, eles sejam bem remunerados, né? Eles sejam recompensados pelo trabalho que eles executaram. Entendeu? Isso pode ser decidido no conselho. Então, eles podem adotar ações de transparência, ações de controle dentro da organização que melhoram os procedimentos internos, ações de prestação de contas, né? Ação de controle mesmo, de práticas que podem ser adotadas dentro da organização de autoconhecimento, de autogerenciamento, né? Que permitam realmente ali que que esses resultados eles sejam de fato alcançados. Então, quando nós falamos sobre realmente de implementação, né, de medidas de redução do conflito de agência, o Conselho de Administração ele pode realmente atuar de forma incisiva, não isoladamente, né, com outros, mas ele tem um papel essencial, né? E temos aí alguns conflitos que existem, que podem surgir dentro do conflito de agência, que é o conflito típico do gestor oportunista, né? E o conflito típico do acionista oportunista, né? Então, temos vocês podem observar aqui que é o acionista, né? E que o acionista que seria o principal e o gestor, né? Qual seria a principal conflito que existe do gestor, né? Primeiro, o conflito típico do gestor oportunista é o conflito dos interesses dos acionistas, né, com o dos gestores, né, caracterizado por ações como considerar altos benefícios, promover o crescimento da empresa em detrimento do retorno. E já o do acionista, né, é o conflito entre os interesses dos acionistas majoritários e minoritários, caracterizado por ações como reservado de informação. Então, basicamente, o conflito de gestor é o conflito do gestor com o principal, né, principalmente em relação aos benefícios e aos interesses de um e de outro. Já o do acionista é o conflito entre os acionistas majoritários e minoritários. Vocês lembram que eu falei com vocês que um dos principais objetivos da teoria da agência, ela de fato, a proteção, né, do acionista minoritário, né, que é, de fato, o elo mais frágil dentro da organização. Eu vou até mudar um pouco aqui a sequência, porque em qualquer situação, por exemplo, conflituosa, que possa vir dentro da organização, é, esse, esse, esse gestor, ele acaba que aliás, o acionista minoritário, ele acaba sendo mais prejudicado, né? Então, isso pode ser um conflito também entre esses próprios acionistas, né? Daí também a preocupação de sempre proteger esse acionista minoritário, né? Fazendo com que, numa situação excepcional, ele tenha seus benefícios garantidos, né? Bom, e dentro da teoria dentro aliás, do conflito de agência, esse conflito de agência, ele pode, por exemplo, gerar aí gerar alguns custos, né, para a organização. Porque vocês imaginem, por exemplo, né, uma empresa uma empresa que ela, para poder organizar, né, reorganizar ali as suas atribuições, ou uma empresa que, por exemplo, que observa muitos problemas entre seus colaboradores, muita competição, que traz, por exemplo, prejuízo para os resultados da empresa, ela precisa contratar, né, empresas especializadas para melhorar, por exemplo, o clima organizacional, né? O conflito ele pode chegar num momento em que o colaborador ele
traz prejuízos para a empresa porque ele não quer trabalhar mais, ou que ele comete atos imorais da empresa, roubo, furto dentro da organização. Então, tudo isso pode trazer resultados ruins para a empresa, né? Então, quando nós dizemos que dentro da teoria da agência, esse conflito de agência, ele traz resultados negativos para a organização, nós dizemos que isso é um custo, isso gerou um custo para a empresa, um custo de agência, né? Que eu acho que esse é o caso mais emblemático, é o caso assim, mais difícil mesmo de lidar. É quando o resultado mesmo, esse conflito, ele sai, digamos, do campo ideológico, né, do campo prático e passa, de fato, a trazer prejuízos para a organização. Se ele gera custo para a organização. Né? Esses exemplos que eu dei para vocês, né, de gerentes que cometeram crimes, de colaboradores também que foram contra a empresa, isso é situações que trouxeram prejuízo tanto material como prejuízo para a imagem da organização. Entendeu? Então, vejam como, por exemplo, um colaborador, ele se envolve com crime, ele se envolve com alguma coisa, isso é muito ruim para a imagem da empresa, né? Então, o grande desafio hoje é tentar lidar, né, ou ah, procurar conhecer, assim, ou compreender esse conflito no momento que ele surge, antes do custo propriamente dito, né? Então, quais os principais custos? Contratação de auditoria independente, implementação de medidas de controle, investimento em seguros contra danos, criação de uma política de remuneração dos agentes, e por aí vai. Então, quando você tem, por exemplo, um conflito de agência, que pode trazer vários resultados negativos para a organização, desde resultados financeiros até resultados da imagem da organização, ela vai ter que fazer ações, auditorias, empresas especializadas para tentar coibir segurança para aumentar, então, por exemplo, tá uma ameaça de roubo, de furto, de greve lá dos colaboradores, uma ameaça de um fornecedor para a empresa, entendeu? Então, tudo isso é custo, né? Os gerentes da empresa estão lá ameaçando greve, então vamos ter que remoldar, fazer uma política de remuneração, então tudo isso é custo para a organização, né? Então, algumas formas de evitar o conflito de agência, né? Assim, não existe uma fórmula pronta, não é? O que existe aí é uma série de atitudes que podem ser empregadas. Logicamente, isso vai depender muito do tamanho da empresa, né? De como é que essa empresa ela trabalha, né? Dos colaboradores. Então, não tem uma fórmula pronta. Mas, primeiro, pode ser alinhado corretamente os interesses. Eu acho que é o primeiro ponto, alinhar os interesses do principal com o agente, né? O que é que o sócio quer? O que é que o sócio almeja? O que é que o gerente almeja? O que é que o agente, aquela listinha de agentes que eu trouxe para vocês. O que é que eles querem? Alinhar os interesses de ambos, não é? Participação nos lucros, eu acho que isso inclusive muitas empresas adotam isso, de participação nos resultados, participação nos lucros. Se nós vendermos mais, você tem participação, né? A questão de comissões, né? Muito comum, por exemplo, vendedores, ele tem o salário fixo dele e ele recebe uma comissão a mais pelas vendas que ele fez, né? Pagamentos por produtividade, é muito comum também cumprimento de metas, né? Sistemas de recompensas que consideram o tempo e a quantidade dos produtos, ameaça de demissão é aquela questão de garantia do colaborador. Não, você não se preocupe, você não será demitido, terão todas as garantias. Então, tudo isso tem que ser bem assim delineado dentro da organização. Então vejam que de fato não tem uma fórmula mágica, né, para evitar o conflito, né? Nós tratamos sobre relações de trabalho, né? Tratamos com pessoas e você não sabe o que é que passa na cabeça de cada pessoa, né? O que nos resta aqui é, de fato, né, tentar entrar, eu acho que um denominador comum para cada um dessas relações, principalmente procurando compreender isso aqui, ó, a relação do principal com a gente, né? Que talvez seja o grande desafio. Bom, algumas ações do Conselho de Administração, como eu já havia falado para vocês, né? O Conselho de Administração, ele tem um papel primordial, né? Nessa perspectiva. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que eu já tinha colocado isso do Conselho de Administração, deixa eu ver aqui.
Eu já tinha falado dessa parte aqui, né? Bom, o papel da governança corporativa na redução dos conflitos de agência. Bom, o papel da governança ela é essencial na redução aí do conflito de agência, principalmente por todas essas características que eu já falei com vocês, né? O conselho de administração, principalmente através dos seus pilares, pode atuar de forma incisiva, né, garantindo aí que, aliás, a governança, né, corporativa, com que esses conflitos eles sejam reduzidos dentro da organização. Então, quando você, por exemplo, adota práticas de transparência, práticas de responsabilização, né, práticas de equidade, entendeu? Tratar, por exemplo, todos iguais dentro da organização. Isso traz equilíbrio para a empresa, né? Isso traz sentimento de pertencimento, de que eu trabalho, por exemplo, numa organização que se preocupa comigo, que se preocupa com o meio ambiente, que me trata realmente como um colaborador igual aos meus outros colegas. É triste, por exemplo, quando você trabalha na empresa, você exerce as mesmas funções e você recebe menos do que o seu colega. Entendeu? Isso pode ser ruim, isso pode ser conflituoso. Então, por isso que a implementação de práticas de governança corporativa ajuda a reduzir o conflito de agência, entendeu? Trabalhar seguindo leis, seguindo normas, envolvendo todos aqueles que fazem parte da organização, os sócios, a diretoria, o conselho de administração, né? Adotar ferramentas de benefício interno, enfim, todas as ferramentas de governança corporativa, elas ajudam na redução do conflito de agência, né? Então, a teoria da agência é muito interessante, e ela é cercada por outras teorias bastante relevantes, como a teoria da estrutura de propriedade, a teoria da firma. É uma teoria no campo das finanças e economia, né? A teoria da agência, ela é igual a outras teorias, como a teoria da propriedade e a teoria da firma. Bom, aqui eu coloquei um exercício para vocês, um exercício prático. Eu acho que eu tirei isso de um concurso, achei bem interessante, que fala sobre a teoria da agência, certo? Eu vou dar só dois minutinhos a vocês, só o tempo que eu bebo um pouco de água. Eu queria que vocês lessem, né, que respondessem, e 2 minutinhos eu volto para responder junto com vocês. Eu vou só tomar um pouco d'água, que eu estou com a garganta um pouco seca.
Ok, voltei. Vamos lá, né? Ju Gomes, letra D. Carlos Riquelme, entendo que seja letra D. Fere diretamente o princípio de prestação de contas, transparência e responsabilidade corporativa. Bom, a maioria foi letra D, né? Então, a questão, ela traz um exemplo. Ela traz um exemplo. Só um momento, acabei. Então, ela traz um exemplo que acontece, né? Infelizmente, com muita frequência aí dentro das organizações e que requer, né, um cuidado aí das instâncias de governança da empresa. Então, a questão ela diz o seguinte: um diretor executivo decide arquivar, sem a ciência e conhecimento dos demais dirigentes e membros do conselho, investigação interna que recai sobre si e o colega com quem mantinha um relacionamento mais próximo, obstando, com isso, a aplicação das medidas disciplinares pertinentes. À luz da teoria da agência, o exemplo apresentado refere-se a, letra A, crime financeiro passivo de punição penal. Não, em nenhum momento ele fala sobre a questão de crime, né? Só diz aí que ele houve alguma coisa errada, ele acabou escondendo ali dos demais membros do conselho, né? Então, não é essa. Letra B, sistema de remuneração compatível com a atribuição do cargo? Não. Isso aqui seria, inclusive, uma das formas de evitar o conflito de agência, né? Sistemas de remuneração que realmente compensem aquelas pessoas que trabalham mais ou que trazem melhores resultados, né? Então, não é. Letra C, assédio moral corporativo com envolvimento dos sócios, né? Bom, isso aqui seria um crime, mas em nenhum momento fala. Ele disse que houve aí o gerente, né? O diretor executivo ele fez alguma coisa, escondeu a lei dos demais, algo que ele fez e que um colega também fez, mas não fala que tipo de ato foi esse. Então, não é letra C, né? Letra D, conflito de interesses provocado pela ausência de governança. Bom, exatamente, né? Pela própria desenrolar, né, da história, que nós já percebemos que há um conflito de interesses aqui, não é? O diretor executivo, que seria a figura de quem? Figura do agente, do principal, né? Ele fez alguma coisa junto com alguns outros colegas, né, que não menciona quem é, escondeu isso do conselho, né, instância maior de governança corporativa, que
o conselho normalmente é composto, né, por sócios da empresa, acionistas da empresa, que seria a figura do principal, né? Então, claramente, nós observamos aqui um conflito de interesses, e esse conflito foi provocado pela ausência de governança, né, de confiança, de transparência, de todos aqueles princípios que nós já discutimos até esse momento, né? E letra E diz o seguinte: busca por status e poder diante das ameaças da diretoria executiva. Também em nenhum momento há essa relação. Isso aqui pode ser uma situação que gera, de fato, conflito de agência e até com custo de agência, mas isso não é, hipótese alguma, um motivo, né, do que gerou isso aqui. Então, realmente, a letra D, né, como vocês bem falaram, parabéns aí para todos vocês que responderam, né? Então, continuando aqui os nossos estudos, vou falar agora um pouco sobre as estruturas de governança, né? Estruturas de governança são como pilares, né? Pilares que sustentam a governança. Eu já trabalhei, eu acho que no encontro anterior, inclusive eu mostrei um gráficozinho para vocês, uma figura para vocês, que mostra, né, esses pilares que sustentam a governança, né? Você tem a base, você tem esses pilares, e você tem a governança lá em cima sendo implementada, né? Então, a governança, para que ela seja implementada, para que ela permaneça e que ela exista, né? Ela seja implementada e ela continue dentro da organização, é necessário uma união de esforços, né? Eu sempre falo que o processo de implementação de governança, ele não é simples, é custoso, né? Às vezes não é fácil, requer muita mudança, né? Mudança de mentalidade, mudança de estrutura, e infelizmente, né, não são nem todas as empresas estão dispostas, né, a essa mudança. Mas existem algumas instâncias, né, estruturas que são essenciais nesse processo. E essas são aqui as principais estruturas de governança, né? Durante a nossa discussão, eu já falei muito para vocês sobre elas, né? A primeira é a Assembleia Geral dos Acionistas, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria de Relações com os Investidores, Auditoria Interna, Contabilidade e Controladoria. Então, aqui são elos, né, que permitem aí que a governança seja implementada. Só um momento. A Su Gomes fez uma pergunta: como podemos resumir cada uma? Cada uma, você fala cada uma dessas instâncias de governança corporativa, cada uma dessas aqui, cada uma dessas estruturas. Pronto, assim, inclusive essa figura já é um resumo, né? Lá na frente eu vou explicar de forma mais detalhada cada uma delas, mas vocês podem usar como resumo essa aqui, que inclusive está no material de vocês. Eu tirei lá do próprio material, então, que já está bem compiladozinho, já resumido. Entendeu? Então, pode usar isso aqui como resumo mesmo. Então, a Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação, sendo responsável por eleger o Conselho de Administração, a diretoria, aprovar as contas e a distribuição dos resultados, aprovar ou aumentar o capital. Então, sempre quando você vê qual é a instância máxima de deliberação, entendeu? Aí você já pensa, distância máxima de deliberação dentro da organização, deixa eu até marcar aqui, é a Assembleia Geral. Então, resumindo, Assembleia Geral, instância máxima de deliberação, ou seja, quem delibera, quem diz o que é que vai acontecer dentro da organização, é a Assembleia Geral. Por isso que ela é a primeira lá em cima, dentro das estruturas de governança. Abaixo, temos o Conselho de Administração, que é o Conselho de Administração, é o órgão de deliberação colegiada, né? Você tem a instância máxima de deliberação e o Conselho é o órgão de deliberação colegiada, ou seja, você tem todos os conselheiros unidos, reunidos em um momento para deliberar sobre alguma coisa. Então, por isso que é uma decisão que não é monocrática. É uma decisão que é colegiada, né? Você tem um conselho lá que está tratando de determinado assunto e eles tomam de forma colegiada, como se fosse votando mesmo, né? Então, o conselho que representa a diretoria é o mecanismo interno mais adequado para no que tange aos conflitos dos agentes majoritários. Então, se perguntar
qual é a instância máxima, a instância de deliberação que funciona como o mecanismo ah, majoritário para os conflitos de agência. É o Conselho de Administração, no que trata sobre conflito de agência, a instância que é adequada, né, para a resolução de problemas com conflito de agências é o Conselho de Administração, não é a Assembleia de Acionistas. A Assembleia de Acionistas, né, que são todos os acionistas da empresa, é uma Assembleia Geral, entendeu? Ela não é o órgão máximo é o órgão máximo de deliberação, mas para tratar sobre questões de conflito de agência é o Conselho de Administração, né? Temos o Conselho Fiscal, né, que é a instância de fiscalização obrigatória. Então, falando de fiscalização, é o Conselho Fiscal, né? Então, tem uma formação estabelecida pela lei das SAs e tal. Diretoria, composta por dois ou mais membros, e ela compete executar e colaborar em executar as decisões do Conselho de Administração, ou seja, o Conselho de Administração toma as decisões, delibera de forma colegiada, mas quem coloca na prática as decisões do Conselho é a diretoria. A diretoria é quem coloca em prática o que o Conselho delibera, entendeu? Executa. Então, a diretoria ela vai obedecer ao conselho, né? Temos também a diretoria de relações com os investidores, né? Divulgar as informações sobre relatório de gestão aos interessados. Então, as empresas de capital aberto, ela tem uma diretoria específica, que é chamada de RI, né? Que é relação com os investidores. Se você pega, por exemplo, uma empresa de capital aberto, você vai lá e você vê RI, relação dos investidores. Qualquer empresa, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, você encontra no site a transparência da demonstrativos financeiros, enfim, qualquer coisa que a empresa ela divulga. Então, é a diretoria de relações com os investidores. Temos a auditoria interna, né, que é a estrutura independente da administração, que examina e avalia sistemas de controle interno. Então, fala sobre examinar os controles internos, examinar os procedimentos internos, os processos internos através de auditoria interna. Cuidado para não confundir com a auditoria externa. A auditoria externa é o órgão externo que fiscaliza a organização, né, mas em termos de gestão é a auditoria interna. E temos a contabilidade e controladoria, né? Controla os fatos econômicos e faz a comunicação desses. Então, toda a análise econômico-financeira é feita pela contabilidade, né? Então, mais uma vez, a estrutura de governança é formada pelo Conselho de Administração, a Assembleia de Acionistas, a Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria, Diretoria de Relações com Investidores, a Auditoria Interna e Contabilidade e Controladoria, né? Bom, sobre a Assembleia Geral de Acionistas, né, que é o primeiro lá no topo, que é o órgão máximo aí de deliberação. Então, ela é um órgão que está situado a nível dos proprietários, né, é o momento em que os sócios, os acionistas da empresa, todos, né, eles se reúnem para deliberar sobre algo específico, né? Então, temos a Assembleia Geral Ordinária, né, que ela acontece pelo menos uma vez ao ano, e temos a Extraordinária. Extraordinária é quando tem algum fato de urgência que merece aí ser é, avaliado, né? Tem a Assembleia Geral convocada, instalada de acordo com a lei, e aí o Estatuto tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar necessárias. Isso aqui está na Lei 14.030, né? E aqui eu tenho, em segundo lugar, né, que é da estrutura de governança, o Conselho de Administração, que está abaixo aí da Assembleia de Acionistas, né, o órgão que zela pela empresa, organizando a finalidade de proporcionar condições mercadológicas, e as principais atribuições aí do Conselho de Administração, deixa eu só limpar aqui um pouco, primeiro, assegurar, né, uma inclusão de conjuntos, a inclusão de um conjunto de inovações incrementais ao plano estratégico, monitorar o programa de inovação incremental, estimular os dirigentes e demais líderes da organização, certificarem que a organização desenvolva mecanismos para capturar informações sobre o comportamento dos clientes. Então, vejam, o conselho de administração, né, é um conselho de deliberação, é quem delibera por todas as decisões que são tomadas na empresa, né, e eles deliberam sobre praticamente tudo dentro da organização, né? Desde de programas de inovação incremental, desde de vantagens, de estratégias da empresa, de eleição, né? De diretores, de líderes da empresa, enfim, os rumos da organização são tomados pelo Conselho de Administração, né? Mas eu diria que a principal atribuição do Conselho é, de fato, reduzir o conflito de agência.
né? Reduzir o conflito de agência, garantir a transparência e a implementação das práticas de governança. Então, são duas importantes atribuições do conselho, né? Implementação das boas práticas de governança e redução do conflito de agência, entendeu? A importância, né, do conselho de administração é o centro, né, da governança corporativa, uma vez que recebe todas as diretrizes, é considerado como mecanismo que mais adequado para resolver conflito que é o conflito de agência, como eu já falei para vocês, é eficaz para definir a missão e os objetivos de longo prazo, intermedia os interesses dos proprietários, sua missão abrange desde questões legais até questões estratégicas. Então, veja, os grandes gargalos, eu diria assim, os grandes é, as grandes questões, né, que são tomadas dentro da organização são do Conselho de Administração, né? Quando nós falamos sobre governança corporativa, isso requer que nós abordemos aí o papel do Conselho de Administração. E algumas competências aí do Conselho de Administração, né? Fixar a orientação dos negócios, eleger a distribuição eleger e distribuir os diretores da companhia, né, que são eles quem elegem e distribui, fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, envio de celebração, convocar a Assembleia Geral, né, manifestar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria, deliberar quanto à autorização, ou quando autorizado pelo Estatuto, autorizar, se o Estatuto não dispuser ao contrário da alienação de bens, e escolher e distribuir a auditoria, que é só um resumo, né, das atribuições do Conselho de Administração. Mas desde que são importantes decisões que são tomadas pelo Conselho, né? E é o Conselho quem elege quem? A diretoria, ou seja, o agente, naquele que vai conduzir a organização, entendeu? Daí a importância das pessoas que vão ocupar os cargos no Conselho, né? As grandes decisões, os grandes conflitos serão resolvidos por esse conselho. Por isso que é um cargo tão cobiçado também, né? Aí, dentro da organização. Depois temos outro elemento que faz parte da estrutura de governança, que é o conselho fiscal, né? Eu coloquei para vocês que é basicamente, resumidamente, né? Tem um papel de fiscalização. Só que o Conselho Fiscal está localizado no nível dos proprietários, né? Ele tem membros eleitos pela Assembleia Geral. Então, veja, quem elege o Conselho de Administração não é o Conselho Fiscal, não. É a Assembleia. Vejam a importância que o Conselho tem, Conselho Fiscal, né? Sua atividade é relacionada à fiscalização de contas e os atos da administração, ele pode informar, opinar, até denunciar, mas não faz parte da administração. É interessante isso, viu? O Conselho Fiscal, ele não faz parte da administração, ele é escolhido pelos acionistas da empresa, porque, ora, se o objetivo dele é fiscalizar a administração, como é que ele vai fazer parte da administração? Ele fica à parte, né? Já que o papel dele é fiscalizar. Apesar de sua importância, ele não é exigido por lei, e sua ação e permanência ou apenas desempenha atividades esporadicamente. Então, por não ser obrigatório, aí acaba que não tem empresas que não adotam, né? Bom, aqui eu coloquei um vídeo que fala sobre, eu acho que é sobre conselho fiscal. Vou deixar o link aqui, depois vocês acessam, né? Aqui foi só uma curiosidade que eu coloquei sobre o CEO, né? Que é uma expressão em inglês que vem de Chief Executive Officer, né? Que traduzindo para o português seria o diretor executivo, ou seja, é o principal cargo de uma empresa e sua responsabilidade inclui resolver e tomar decisões importantes, gerenciar os recursos das operações gerais de uma organização. Então, o CEO ele é escolhido pelo Conselho de Administração, como eu falei anteriormente, é o cargo executivo mais alto, né? Ou seja, ele vai colocar em prática o que é decidido no Conselho. Então, daí a importância da escolha desse colaborador, né, para a organização, tem que ser alguém que conheça muito bem a organização, né, que conheça os procedimentos internos e que trabalhe para que isso aconteça, né? Tem empresas que se esforçam para separar bem as responsabilidades do CEO e do presidente do conselho de administração, que, vejam, tem que ser diferentes, né? A função e as atribuições do CEO são diferentes do presidente do conselho de administração. Aquele conselho que é escolhido pela Assembleia, ele tem que ser distinto, porque o conselho é um órgão deliberativo. O CEO, o CEO ele faz parte da diretoria executiva, ele é um órgão executivo, entendeu? Órgão deliberativo é diferente de órgão executivo. Então, o presidente do conselho é diferente do CEO. Inclusive, ele pode entrar em conflito também, como eu já falei para vocês.
os interesses desses elementos aí, né? Ou em termos de transparência, um dos principais, aliás, uma das principais ferramentas de transparência, principalmente de gestão, né, é o relatório da administração. O relatório da administração é um relatório que é emitido pela administração, né, dizendo basicamente como é que ela está, quais as decisões que ela está tomando, os resultados que ela obteve, né? Então, é um instrumento de prestação de contas também, que contribui ali para as informações complementares às informações contábeis, né? Deve ser redigido de forma clara, pode ser divulgado anualmente, é um documento obrigatório, né, para análise do Conselho Fiscal. E ele deve divulgar tudo, né? Não só as informações boas, né? Ruins também. Tudo aquilo que impacta na organização tem que ser aí mostrado no relatório da administração, entendeu? Então, fique atento, né? Grandes empresas investem na criação e produção de relatórios anuais em busca de excelência, né? Uma boa comunicação. O relatório da administração, ele é uma ferramenta de transparência, de comunicação, entendeu? Então, um relatório bem feito, bem elaborado, transparente, traz bons resultados também para a organização. Bom, e quase finalizando, eu trago aqui o triângulo básico das organizações. Bom, esse triângulo ele é formado por três elementos que eu já falei para vocês, né? Que são os proprietários, que seria o principal, né? O conselho a diretoria executiva, que aqui funcionaria como agente, então você tem um conflito entre o agente e o principal, e balizando esse conflito entre esses dois, nós temos o conselho da administração. Então, são três elementos essenciais na implementação da governança corporativa, né? Eu trabalhei com vocês até esse momento o conflito de agência que surge entre esses dois aqui, né? E esse conflito de agência, esse custo de agência que pode existir, né? Pelos interesses que são diversos entre eles, pode ser mitigado pela atuação desse aqui, que é o Conselho de Administração. Através de quê? De formulação de estratégias e políticas, representação fiduciária, né? Enfim, o Conselho é o órgão responsável pela implementação da governança e redução do conflito de agência. Bom, aqui eu trouxe mais um exercício, mas aqui eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, né? Aqui é também sobre sobre os pilares da estrutura de governança que eu falei com vocês, né? Assembleia Geral, Conselho de Administração. Aí, em casa, vocês tentam resolver esse exercício aqui, né? Bom, finalizando esse nosso quarto encontro, desculpe, terceiro encontro, eu deixo como dica de leitura esse livro Compliance e Governança Corporativa, de Marcela Bloch, né? Esse livro está no ambiente virtual da aprendizagem, está na biblioteca, então vocês podem acessar aí já. Eu sempre lembro para vocês acessarem a biblioteca virtual, entendeu? Para não perderem aí essa oportunidade. Agradecer a presença de vocês, né? Deixo o meu contato aqui para quem tiver dúvida e questionamentos. Também deixo. O Carlos Henrique fez uma pergunta, né? Uma dúvida. Em uma empresa familiar de grande porte, onde os sócios são envolvidos na operação, faz sentido a constituição de um conselho consultivo para deliberação de temas operacionais ou conselho de administração para fins societários, financeiros e de investimentos? Olha, Carlos, interessante sua pergunta. Como uma empresa familiar, né? Porque assim, a ideia de conselho de administração é realmente, como você falou, é para empresas de capital aberto, para grandes empresas em que você vai ter, de fato, grandes conflitos que surgem lá e o conselho ele vai ter esse papel, né? Eu não vejo assim com bons olhos, não vejo necessidade de um conselho de administração, né? Nos modos como eu falei para vocês aqui, numa empresa familiar. Mas um conselho consultivo, eu acho que seria interessante, né? Ele teria, agora teria que tem que estar bem delineado quais seriam as funções desse conselho consultivo. Ele seria só consultivo ou ele seria deliberativo? Entendeu? Tipo assim, em algumas situações esse conselho ele seria reunia para discutir algo específico, mas ele só seria uma instância consultiva. Vamos ouvir o que o conselho diz, mas podemos acatar ou não, né? Então, ou seria um deliberativo, ou seja, o que for decidido no conselho seria deliberativo. Eu acho muito pouco provável um conselho, uma empresa familiar com essa atribuição de deliberativa, né? Mas assim, a ideia de que você trouxe de um conselho consultivo para ouvir
tratar de alguma situação específica, no caso você falou em atividade, envolvimento operacional, eu vejo isso como interessante, né? Dentro da ouvir ali esse conselho. Agora, quem seriam? Quem seriam as pessoas que formariam esse conselho, né? Porque é uma empresa familiar, então seria tipo o pai, os primos, né? A mãe. Então seria um conselho formado pelos membros da família, né? Eu presumo, né, que seja um conselho formado pelos parentes da família, né? Então, assim, eu acho interessante, né, ter né, uma ideia de um conselho consultivo para a empresa familiar. Eu confesso a você que eu não sei se daria certo, né? Porque isso tem que estar muito bem alinhado, né? Tipo, os sócios da empresa, eles têm que concordar com a criação desse conselho, né? Eles têm que apoiar isso, né? Então, em matéria, como você falou, e eu acho que essa atribuição desse conselho poderia até ser ampliada, não ficar apenas em matéria operacional da empresa, mas principalmente em decisões mais complexas, né, da empresa, por exemplo, em contratação de funcionários, né, em seleção de fornecedores, em enfim, empréstimos, aumento, investimentos da empresa. Esse conselho, né, consultivo, ele poderia ter essa ampliação de não apenas de uma parte operacional, né? Porque a ideia do conselho é que você formar um conjunto de pessoas, né, que vai aconselhar, principalmente em grandes decisões, decisões que são complexas, que envolvem realmente os resultados da organização, por exemplo, né, um empréstimo, um financiamento, um investimento alto, né, então vamos reunir todos, por exemplo, todos os colaboradores da empresa, esse conselho poderia inclusive ser formado por todos, ouvir todos, né, os colaboradores da empresa, os diretores, caso tenha a família, né, todos lá sendo ouvidos e dando a opinião para grandes decisões que são tomadas, né. Eu achei bem interessante esse seu questionamento. Eu confesso a você que eu nunca vi, mas é uma ideia bem interessante. Se for a empresa que você trabalha, se for empresa familiar, eu acho que é uma ideia válida, né? Mas tem que estar tudo bem, tem que estar no estatuto, esse conselho tem que estar bem delineado, quais as atribuições dele, que ele é um conselho consultivo, né? Que ele vai ser ouvido, né? E principalmente em matérias que impactam dentro da organização, mas eu achei uma ideia bem bacana, bem válida, né? E eu acho interessante. Particularmente, nunca vi, né, assim, numa empresa familiar, mas a ideia do conselho é exatamente essa. O que eu acho interessante também em conselhos, é essa questão de você tomar, principalmente conselhos deliberativos, né? Em que você realmente, a decisão que o conselho toma, ela é uma decisão, como é que diz? É uma decisão que vai ser tomada, né? Não é a decisão monocrática, por exemplo, deixa eu dizer, é uma decisão de muitas pessoas, para um conselho de 20 pessoas, de 40 pessoas, você tomou uma decisão em conjunto, também que você tira o peso das costas de uma única pessoa. Por isso que você já viu no tribunal do júri, né? O tribunal do júri que trabalha, por exemplo, com crimes hediondos, né, crimes de grande impacto. São decisões que são tomadas em conjunto, né, porque o tribunal são várias pessoas, entendeu? Então, por quê? Você tem o peso de uma única pessoa e toma uma decisão que é tomada em conjunto. A ideia do conselho é a mesma dessa, entendeu? As decisões que são tomadas em conjunto, de maneira geral, entendeu? Mas achei muito bacana e eu acho que vale a pena tentar fazer um conselho consultivo. Mais alguma dúvida, algum questionamento, pergunta? Ok, agradeço mais uma vez a vocês. Desculpe o horário, passamos um pouco do horário, né? Agradecer a presença da Alana, da Su Gomes, do Carlos Riquelme, né? Da Cecília, da Priscila Oliveira e da Simone, né? A gravação vai ficar disponível no ambiente virtual da aprendizagem. Acho que amanhã já disponibilizo com vocês a gravação e o material, então vocês podem rever várias vezes, podem colocar lá na velocidade máxima, né? Para adiantar.
E é isso. Agradeço mais uma vez a vocês, desejar boa noite, bons estudos e até mais.